Fala galera, aqui quem fala é o engenheiro mecânico William e vamos dar continuidade aqui à nossa sequência de questões de exatas. Nesse caso aqui nós vamos focar um pouco sobre distribuição eletrônica, questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que diz: a figura abaixo foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio Li37 no estado fundamental, segundo o modelo de Rutherford. Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número de... Detalhe, galera, essa questão daí ela veio com erro. Eu já consertei aqui, já troquei, porque essa esfera negra daqui, ela está fazendo representação dos nêutrons e a esfera vermelha está fazendo a representação dos prótons. Eu já pesquisei, já vi que o único erro constatado aqui no desenho em relação a isso, porque o resto tudo está certinho. Então vamos lá. O modelo de Rutherford, que ele está falando aqui nessa questão, ele está falando em relação a esse desenho aqui, onde eu tenho um núcleo e onde eu tenho uma eletrosfera contendo os elétrons, que está de amarelo. Próton, vermelho, preto, os nêutrons. Basicamente só isso. E quando ele fala que o lítio, no caso aqui o lítio, deixa eu dar uma melhorada aqui essa letra rapidinho. Quando ele fala que esse lítio ele está no estado fundamental, ele está querendo dizer que o átomo ele está neutro, ou seja, ele não recebeu elétrons a mais, ou ele também não perdeu elétrons. Ele está no estado neutro. Então, se ele está no estado neutro, o número atômico que equivale ao número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. E para a gente fazer a distribuição eletrônica, basta a gente seguir o diagrama de Pauling, que é este diagrama aqui. Eu vou dar uma passada aqui para vocês. Esse diagrama daqui, diagrama de Pauling. Pronto, aí. Então, basta você seguir a sequência em relação às flechas, sendo que a parte de cima representa o número de elétrons, o número que está aqui, o número maior que está aqui representado, representa o nível da camada, e a letra minúscula representa o subnível. Vamos voltar aqui, pronto. Então, seguindo a sequência do diagrama de Pauling, para fazer aqui nesse lítio aqui, configuração eletrônica, distribuição eletrônica, nós sabemos que este átomo no estado neutro, ele apresenta 3 elétrons. Então, o que é que a gente vai fazer? Distribuição eletrônica 1s2, 2s2, no caso porque a segunda camada, ele tem o subnível S que comporta 2 elétrons. Porém, o que é que a gente vai fazer? Como tem 3 elétrons, e a gente tem que somar aqui 2 mais alguma coisa aqui, tem que dar 3, então a gente não vai colocar 2, a gente vai colocar 1. Pronto, aí. Agora ele tem 3 elétrons. Então vamos para a questão aqui. A gente já tem a nossa distribuição eletrônica, mas vamos ver o que é que a questão está falando aqui. Constatamos que a figura está incorreta em relação ao número de nêutrons no núcleo. Bom, para a gente saber a quantidade de nêutrons que tem no núcleo, basta a gente seguir aquela formulazinha que diz que o número atômico mais o número de nêutrons é igual ao número de massa. Número atômico e esse 7 aqui é a massa. Então, se eu tenho um número atômico 3, o número de nêutrons eu não sei qual é, e a massa é 7, pronto, dá para a gente fazer nossa conta e dizer que o número de nêutrons são 4 nêutrons. Só a gente contar agora. O número de nêutrons não está representado pela bolinha preta. 1, 2, 3, 4. Correto? Então, não é este quesito que a gente vai marcar, né? Porque ele quer a incorreta. Então, a letra B, ele fala das partículas no núcleo. O núcleo está no centro. Ele está falando em relação aos prótons e os nêutrons. A gente já contou que os nêutrons, né, que está de preto, a quantidade deles está correta. E a quantidade de prótons está correta também? Só você olhar aqui, ó. Sempre o número atômico do elemento vai estar representado o número de prótons no núcleo. Então, se aqui o número atômico equivale a 3, o número de prótons também equivale a 3. Então,
temos 3 prótons, 1, 2, 3. Letra B também a gente não vai marcar ela. E na letra C, ele pergunta se ele fala em relação a elétrons por camada. A gente vai identificar se a quantidade de elétrons por camada está correta. A gente já fez a nossa distribuição eletrônica aqui, percebe-se? Então, na primeira camada, a gente percebeu aqui que tem 2 elétrons, tem que ter 2 elétrons. E na primeira camada aqui, onde vocês estão vendo, ele só demonstra 1 elétron. Já vimos o primeiro erro. E na segunda camada, tem realmente apenas 1 elétron, correto? Mas, ó, ele mostrou aqui que esse átomo de lítio, Li37, ele apresenta uma terceira camada. E isso não é verdade, porque não tem continuidade aqui, ó. Ele encerrou no 1s2, 2s1. Então, dá para a gente perceber que a alternativa incorreta é a letra C. Obrigado, pessoal. Valeu. É nóis.